União, organização, tecnologia, vanguarda, evolução. Núcleo de Telesaúde do Hospital Universitário. Universidade Federal do Maranhão. É um assunto que não é novo, mas ele tem estado em voga ultimamente por conta da descoberta recente que o HPV ele pode estar envolvido no câncer de cabeça e pescoço. Tá? Mais na frente eu vou dar outros detalhes sobre isso, mas é bem interessante. Tudo bem? Dentro das manifestações orais, a gente sempre pensa em HPV de uma forma muito, como eu posso dizer, de uma forma muito maléfica, né? Como se todos os HPVs, existisse só um tipo de HPV e esse tipo de HPV ele fosse um tipo que ele sempre fosse maligno. Mas não é exatamente isso, tá? Como a gente vai ver. O primeiro que a gente vai ver é o papiloma, que é uma proliferação benigna do epitélio escamoso estratificado. Existem vários tipos de HPV. O HPV ele não é só um HPV que ele tem transformação maligna. Esse tipo de HPV, ele é um HPV que ele produz uma proliferação do epitélio, porém essa proliferação do epitélio ela é benigna, tá? Ele é chamado de papiloma porque ele tem um aumento de volume, que ele vai ser um aumento de volume papilar, tá? Ou verruciforme. Ele vai compreender o papiloma vírus humano do subtipo 6 e 11. Existem outros papilomas vírus humanos que podem causar o papiloma. Porém, os mais reconhecidos, os que são identificados durante alguns estudos, são mais os subtipos 6 e 11. Tá? Esses subtipos 6 e 11, só para a gente entender, eles não são subtipos que eles têm potencial de transformação maligna. Tá? Então, a partir do momento que eu identifico um papiloma na boca de um paciente, não quer dizer que aquilo ali vai se tornar um câncer. Tudo bem? Vocês estão entendendo isso? Ótimo. Então, eu identifico, eu tenho que explicar para o meu paciente que aquilo é um tipo de HPV, tá? Mas que aquele HPV ele não tem um potencial de transformação maligna. E isso é que muitas vezes a gente confunde. Toda vez que a gente acha e a gente fala no senso comum para o paciente que ele apresenta uma lesão que ela é derivada do HPV, a gente sempre pensa em transformação maligna, mas nem todos os são. Tudo bem? Então, os subtipos 6 e 11, eles são subtipos tranquilos. São subtipos que a gente vai ver mais na frente, que não tem esse potencial. Tá? Homens e mulheres, eles são igualmente afetados. Tá? Eles não têm diferença entre homens e mulheres. Homens e mulheres, eles têm uma manifestação igual, tá? E geralmente adultos de 30 a 50 anos são os que são mais acometidos pelo papiloma. Tudo bem? Entendido? Quais são os locais que são mais acometidos? Se eu for fazer uma análise da boca do meu paciente, quais são os locais que são mais acometidos? Língua, lábio e palato mole. Alguém sabe me explicar por quê? Porque são os locais que são mais fáceis de ter contato com o meio externo, tá? Então, eu acabo manipulando alguma coisa aqui fora e colocando na boca. Então, acabo colocando na língua, acabo colocando no lábio e acabo tendo contato com o palato mole. Tudo bem? Essas são as mais afetadas, porém qualquer superfície pode ser afetada pelo papiloma, tá? A gente vai ver a manifestação clínica dele, que é justamente isso aqui, ó. Vocês estão vendo isso aqui? Como é que eu posso descrever essa lesão? É uma lesão que a gente chama de papilomatosa. É uma lesão que ela tem um aumento de volume, isso é macio, ele é exofítico e ele tem forma de verruga ou de uma couve-flor, tá? O papiloma, se vocês olharem nessa segunda imagem aqui, ele tem uma característica que ele é bem descritiva dele. Ele é como se fosse uma mão em luva, tá?
ele tem proliferações, que são proliferações que a gente chama de dedos, tá? Digitiformes, em forma de dedos. Ele é bem espesso. Então, gravem isso na cabeça de vocês. Quando eu tenho papiloma, eu tenho projeções alongadas. Eu tenho projeções que elas se estendem do epitélio e elas se manifestam muitas vezes de forma branca. Por quê? Todo tecido que sofre algum tipo de trauma na boca, ele sofre trauma e ele produz ceratina. Se ele produz ceratina, ele fica de que cor? Branco, tá? Ele fica de cor branca. Como é que está nessa primeira imagem? Branco. Por quê? Além dele ter o crescimento, que é um crescimento alongado, esse crescimento ele está branco por causa do trauma. O que eu tenho na gengiva inserida? O que eu faço todos os dias? Escovo os dentes, não é isso? Eu como, eu escovo os dentes, então eu tenho um trauma daquela região. Um trauma, digamos, leve, mas é um trauma cotidiano. Então é um trauma que vai dar essa aparência branca para essa lesão. Essa aqui, ó, é a foto de uma lesão onde ela já está excisada, tá? Eu retirei da boca a lesão e tirei a foto quando eu ia fazer a análise histopatológica dela, tá? Então, quando eu faço isso, eu vejo bem as projeções digitiformes dessa lesão. Essa aqui é a lesão mais comum em boca. Toda vez que nós formos olhar a boca de um paciente, a gente tem que procurar isso e nós temos que estar bem familiarizados com isso, tá? Então, ele vai olhar, pode ser que indevidamente algum outro profissional da área de saúde fale que isso pode virar um câncer, porque o HPV, a gente já sabe, ele tem uma certa capacidade de transformação maligna, mas não é esse tipo. Outro tipo de HPV é que vai ocasionar isso. Então, a gente tem que estar preparado para falar para os nossos pacientes e para quem a gente estiver atendendo, que esse tipo de HPV, ele não sofre transformação maligna. Tudo bem? Entendido? Mas, olha, se eu for olhar também, eu falei que ele pode acontecer em qualquer lugar da boca, não é isso? Aqui é uma língua, tá? É o dorso de língua. Olha como é a lesão, bonitinha, tá? É uma lesão esofítica, quer dizer, é uma lesão que sai do tecido. É uma lesão que ela tem também essas projeções de forma maiores, elas são alongadas, tá? É causada por quê? Papiloma, vírus humano. De qual tipo? Principalmente 6 e 11, tá? Então, lembrem sempre, 6 e 11 não tem potencial de transformação maligna. Aí eu tenho também um paciente edêntulo. Isso aqui eu queria deixar um ponto que a gente precisa conversar. Nós geralmente referenciamos pacientes para o dentista só quando ele tem dente. O nome da gente é meio estranho, né? Cirurgião, dentista. Dentista remete a dente, só que nós não tratamos só dente. Na verdade, talvez o nosso melhor nome seria cirurgião estomatologista, que nós englobamos a parte de dentes, sim, mas nós englobamos tecidos moles, glândulas salivares, pele de toda a região da face até o ocioide. Então, é uma coisa para a gente mudar, tá? Então, o paciente não tem dentes, mas mesmo assim, ele continua tendo todas essas estruturas anexas onde nós podemos atuar. Somente eu, por exemplo, eu sou estomatologista, eu sou doutor em estomatologia. Então, o doutor em estomatologia, ele está capacitado a justamente fazer esse tipo de diagnóstico. Tudo bem? Então, vocês já sabem, quando vocês tiverem um paciente mesmo desdentado, que apresentar uma lesão de boca, qual o profissional que vocês devem procurar? Não só um estomatologista, mas um cirurgião dentista, apesar do nome. Tudo bem? Isso é uma coisa que eu gosto de deixar bem claro. Então, esse paciente não é dentro, ele não tem mais dentes. E ele chega para vocês, tá? Se reclamando que ele tem essa lesão numa região edêntula. Ali já é quase soalho de boca. Vamos olhar a lesão. É uma lesão esbranquiçada, esofítica, quer dizer, ela sai dos tecidos e as projeções dela são de que tipo? Alongadas, como se fossem dedos de mãos.
Então, eu sei que essa lesão, eu vou chamar ela de quê? Papiloma. Tá? Quem que eu vou referenciar para fazer essa biópsia? Qualquer cirurgião dentista. Qualquer cirurgião dentista, não só o estomatologista, está apto para fazer biópsias excisionais ou incisionais dentro de boca. Tudo bem? Então, após isso, nós vamos mandar essa biópsia para uma análise histopatológica. Tá? O que é análise histopatológica? A análise histopatológica vai averiguar como ocorrem esses tecidos, o que ocorre com esses tecidos de forma microscópica. Então, microscopicamente, eu vou diferenciar ele de outros tipos de lesões que também podem apresentar características semelhantes. Tudo bem? Ótimo. Aqui embaixo, ó, eu quero que vocês entendam também, nós temos aqui, ó, eu tenho esse aumento de volume, ele pode ser de algumas formas. Se eu tenho um aumento de volume maior no corpo do que na base, eu vou chamar de pediculado. O que significa pediculado? É um pequeno pé. Tá? Então, se eu tenho um pequeno pé, ele é mais fácil de eu tirar esse tecido. Né? Eu consigo expor e eu tenho um pequeno pé que eu vou lá e retiro ele através de biópsia. Se o corpo da lesão ele é maior do que a base da lesão, ele é um pouco mais difícil, mas ele também é possível, onde nós vamos fazer a incisão e tirar esse tecido. Aqui da mesma forma, tá bom? Então, todos esses a gente pode encaminhar para fazer análise histopatológica. Como é que vai ser a análise histopatológica de um papiloma? Olha só, o papiloma, como eu falei para vocês, eu sei que isso aqui é meio chato, mas é super importante a gente saber. O papiloma, como eu falei para vocês, é uma proliferação benigna de epitélio. Tá? Se ele é uma proliferação de epitélio, eu não vou ver nada no conjuntivo. Ó, aqui é o tecido epitelial, vocês estão vendo? Daqui para cá, e daqui para baixo é o tecido conjuntivo. No tecido conjuntivo, eu não tenho nenhum tipo de transformação. Mas no epitélio eu tenho uma proliferação. O epitélio é para ele ter volta de 10 a 12 camadas. Aqui ele está com bem mais camadas. Tá? E eu sei que isso é viral porque eu tenho algumas células aqui que me mostram, né, que são os coilócitos, me mostram que essas células elas se proliferam devido ao vírus que está dentro do epitélio. Aí eu pergunto para vocês, como é que ocorre a transmissão do papiloma? Ou de qualquer doença que tenha origem viral? Eu tenho que ter algum tipo de trauma no tecido. Esse trauma, esse vírus vai adentrar naquele tecido e ele vai se proliferar através do epitélio. Tudo bem? Todo mundo lembra que vírus, eles não possuem corpo próprio, eles precisam de células para poder se proliferar? Lembram disso? Lembram? Ótimo. Então, quais as células que eles atingem nesse caso? Células epiteliais. Tudo bem? Ok. Sabino, e como eu trato isso? Como é que eu posso tratar? O tratamento e prognóstico, ele se dá assim. É uma excisão cirúrgica, incluindo a base da lesão. Você lembra que é uma proliferação de tecido epitelial? Então eu tenho que excluir a base da lesão para que aquele tecido saia, né? E ele não volte a proliferar. Se eu corto apenas o tecido epitelial, quem ainda continua no epitélio? O vírus. Se ele está proliferando, ele vai continuar a proliferar. Então eu tenho que excisar desde o tecido conjuntivo. Porque se eu não excisar o conjuntivo, o risco de recidiva é maior. Tá? O risco de recidiva é maior, porque eu não tirei o vírus do epitélio. Tudo bem? Vocês estão entendendo? Ótimo. Muito bem. E a segunda é bem conhecida. Quem conhece verruga vulgar? Quem nunca teve verruga vulgar? Quem malha, quem joga bola por aí, todo mundo já teve uma verruga. E a verruga, pasmem, é também um tipo de vírus HPV. A gente tem tanto medo do HPV e a gente não vê que nós estamos expostos a ele de forma bem rotineira, né? Então,
a verruga vulgar ela é uma hiperplasia focal benigna do epitélio escamoso estratificado, assim como o papiloma. Tá? Ela soma, inclusive, alguns tipos de características clínicas que são bem parecidos. Elas vão diferenciar em alguma coisa ou outra. Muitas vezes a gente pode até confundir uma com a outra. Tá? Então, ela também é um aumento de volume papilar ou verruciforme, só que ela muda os tipos de HPV, os subtipos de HPV, tá? Então, ela já tem subtipo 2, 4, 6 e 40. Principalmente, ela pode ter outros? Com certeza, pode ter outros, tá? Mais uma vez, homens e mulheres são igualmente afetados, tá? Porém, crianças são um pouco mais afetadas do que os adultos. Por quê? Criança, às vezes, não tem tanta noção e acaba que ela leva à boca alguns tipos de... sem lavar a mão, então ela acaba se contaminando. Ou então, ela tem contato com a terra, tem contato com algumas substâncias, alguns locais que estão infectados com o vírus HPV e acabam se contaminando mais facilmente, tá bom? O local mais comum, que todo mundo conhece, é a pele das mãos, tá? Pele das mãos é o local mais comum. Mas, em boca, já que a gente está falando do HPV em boca, é o lábio, mucosa labial e a parte anterior da língua, tá? Mais comum mesmo é lábio. Dentro de boca, a verruga vulgar, ela é muito rara, muito rara. Então, lábio para verruga vulgar é o local mais comum, tá? Quem está contaminado na mão acaba que se auto-inocula colocando a verruga no lábio. Esse é mais um motivo para que nós da área de saúde usemos material de EPI. Então, nós temos o HPV, verruga vulgar, nós temos, antigamente, dentista, ele pegava herpes labial nas mãos. Vocês sabiam disso? Por quê? O atendimento, ele era feito sem luvas. Até, não faz muito tempo isso não, mas até a década de 90, alguns dentistas atendiam sem luvas. Então, ele acaba se inoculando com esse tipo de vírus. Tudo bem? Então, apesar de o lábio e essa mucosa labial e o anterior da língua ser o local mais comum, qualquer superfície pode ser afetada. Poxa, Sabino, quer dizer que eu posso ter uma verruga no dedo, colocar no palato e ela pode ser inoculada lá? Sim, tá? Não é incomum. Tudo bem? Eu, particularmente, nunca vi, nos meus anos de clínica, nunca vi. O máximo que eu vi foi verruga vulgar em lábio. Dentro de boca, eu acho ela super rara, tá bom? Então, ela é isso aqui, ó. Você vê que ela é uma pápula ou um nódulo. O que é pápula? É um aumento de volume que ele tem até 5 milímetros. Tá? Nódulo é quando ele é acima de 5 milímetros. Então, ou eu tenho uma pápula ou eu tenho um nódulo. Essa superfície, que no papiloma era uma superfície digitiforme, agora era uma superfície já mais papilar. Ela é uma superfície mais áspera. Ela, sabe aquela digitiforme que era alta no papiloma? Aqui não, ela é mais embotada, ela perde um pouco aquele prolongamento. Então, a gente vai ver ela sempre assim, ó, branquinha, tá? Branca, mas sem aquela forma de dedos. Você lembra que eu falei para vocês que no papiloma a gente tem forma de dedos? Aqui não, ela não tem forma de dedo. Apesar dela ter projeções, a gente vai ver isso quando a gente olhar o histológico, mas essa projeção ela é curta, ela não é uma projeção longa. Então é uma coisa para a gente já começar a diferenciar, tá? Mas, na prática clínica, isso não vai ter muita diferença. Por quê? O tratamento das duas vai ser similar. Tá bom? Tanto a recidiva quanto o tratamento é similar, tanto na verruga quanto no papiloma. Tudo bem? Então, ela pode ser pediculada ou céssio. Você lembra que eu falei de pediculada? O que é pediculada? Que tem um pequeno pé. Tá? E céssio é quando ela é firme. Eu não consigo movimentá-la adequadamente. Tá bom? Ela geralmente é branca. Por quê? Ela vai ter uma deposição de ceratina em sua superfície. Então, se eu tenho deposição de ceratina, ela fica branca. É como se a gente tivesse um calo. Um calo velho, qual cor que ele fica? Branco. Por quê?
Ali o corpo reage àquilo e aquilo vai acumulando, depositando seratina para ajudar a proteger. Então ela vai ficar branca, tá? E se vocês conhecem bem verruga, vocês sabem que lesões múltiplas são muito comuns. Então às vezes o cara tem no dedo, tem no joelho, tem em outro joelho, tem atrás do joelho. Então isso são múltiplas lesões, tá? Daí o cuidado de quando elas são excisadas, isolar aquela área, pedir para ele não estar mexendo em outras áreas, porque ele pode fazer a autoinoculação. Tudo bem? Isso é HPV. Vocês sabiam que isso era HPV? Acredito que não, né? Mas a gente tem tanto medo do HPV, né? Que a gente fala dele só como se fosse uma coisa maligna, mas ele também é HPV. Tá bom? Olha só, quando eu vou para o histológico, e eu gosto de falar disso, por quê? Vocês lembram como era o alongamento das células quando eu tinha um papiloma? Aqui não, ó. Eu já olho ela bem menos alongada, tá? Quando ela está bem menos alongada, isso é melhor para o patologista identificar isso, tá? E aqui eu fiz um aumento, olha, desse lado, onde vocês olham essas células claras, tá? Essas células claras, que vocês veem aqui, a gente chama ela de coilócitos. Esses coilócitos é onde a gente tem a presença do vírus. Então, se a gente fizer alguns testes especiais, eu vou identificar o vírus do HPV dentro dessas células. E essas células é que vão provocar todo esse aumento de volume. Tudo bem? Entendido? Então, mais uma vez, isso é epitelial, tá? É epitelial. Como é que eu tenho que fazer a excisão disso? Incluindo todo o epitélio e parte do conjuntivo para que eu extraia todo o vírus que está aí. Tudo bem? Muitas vezes as pessoas têm uma verruga vulgar e elas acabam tirando a superfície. Ela tira a superfície e acha que aquilo ali está ok, mas o que acontece? Ela deixa tecido epitelial. Se ela deixa tecido epitelial, olha quem está lá na base. Quem continua na base? Ó, quem continua na base deles? Vírus. Se eu tiro, exciso, ó, eu faço uma excisão daqui para cá e tiro essa base daqui para cima e eu deixo essa parte de baixo, ele vai continuar se proliferando. Então, por isso que as pessoas acham que tiram a verruga, mas na verdade elas não tiraram. Ela tem que procurar um serviço médico para poder retirar aquilo. Tá bom? Entendido? Vocês entenderam agora porque verruga é tão comum recidivar? O paciente diz que tirou e ela volta, e quando ela volta duas. Por quê? Ele tira o local e o local do lado ele acaba inoculando. Então, o que era uma, acaba virando duas. Aí depois ele tira as duas, vira três, viram quatro. Então é uma PA, né? Você lembra de PA? Não, né? Então esquece. Então, ó, a excisão cirúrgica ela tem que ser incluindo a base da lesão para que a gente diminua essa chance de recidiva da verruga vulgar. Tá bom? Lembre que está trabalhando com vírus e esse vírus ele tem um potencial de proliferação. Tudo bem? E agora, o tão famoso condiloma acuminato, tá? O condiloma acuminato, ele também é uma proliferação induzida por vírus do epitélio escamoso estratificado. Vejam que todos eles afetam o epitélio, tá? Todos afetam o epitélio e todos têm capacidade de transformar esse epitélio. Aí agora nós vamos adentrar o campo que eu falei para vocês que a gente ia falar, que é do papiloma vírus humano, que ele tem um potencial de transformação maligna. Tudo bem? O local mais comum para eu ter o condiloma acuminato é a região genital, a região perianal, boca e laringe. Então, ele é considerado uma DST, tá? Ele é considerado uma DST, uma doença sexualmente transmissível, tá? Ele é causado pelo HPV também, só que nem todo tipo de condiloma acuminato, ele é um tipo de condiloma que vai ter potencial maligno. Vocês lembram do papiloma? Vocês lembram da verruga vulgar? Sim. E agora eu tenho, por exemplo, o subtipo 2, 6, 11, 53, 54, eles não têm potencial de malignidade, mas eles têm potencial para transformação em condiloma acuminato. Ele é um tipo de HPV,
tá? Agora, nós temos dois tipos que são de alto risco, que é o subtipo 16 e subtipo 18. Esses dois subtipos, eles sim, eles têm um potencial de transformação maligna. Tudo bem? Então, Sabino, quer dizer que nem todo condiloma acuminato que eu tenho ou que meu paciente venha a ter, ele vai ter um potencial de transformação maligna, mesmo na região genital? Sim, nem todos eles, tá? O problema é que a gente muitas vezes não consegue fazer o genótipo disso, tá? A gente não consegue identificar isso adequadamente. Eu não sei que o meu paciente, por exemplo, apresenta o tipo 11 e eu vou dizer para ele que aquilo ali não é maligno? Eu não sei. Tá? E eu posso ter mais de um subtipo envolvido. Tá? O certo é, se a gente pudesse fazer esse tipo de exame em todos os pacientes. Então, o médico, quando ele vê algum tipo de transformação, geralmente no colo, né, que o HPV ele é conhecido por transformação maligna no colo de útero. Não é isso? HPV é conhecido por transformação maligna em colo de útero. Então, quando o médico identifica algum tipo de anormalidade nesse tecido, ele geralmente pede o subtipo, ele geralmente pede para poder saber se aquilo é de alto risco ou não, porque a conduta dele vai mudar de acordo com esse subtipo. Tudo bem? Graças a Deus no Brasil, nós temos o SUS, o Sistema Único de Saúde, ele faz uma triagem ótima no câncer de colo de útero. Por quê? Nós fazemos um sistema que a gente chama de screening, ou de rastreamento. Nós pegamos todas as mulheres, elas fazem o exame, né? E as que têm um potencial de transformação maligna, elas já são separadas, levadas à parte para que elas sofram tratamento. Tá? Vocês já pensaram se todos os tipos de câncer nós pudéssemos fazer isso? Então, eu acredito que o câncer mais bem sucedido no Brasil, que a gente tem conseguido diminuir muito a taxa de comorbidade e mortalidade, seja o câncer de HPV por colo de útero. Porque a gente adotou essa estratégia, tá? Que é uma estratégia internacional. Eu torço para que o câncer de boca a gente consiga fazer isso. Porque nós pegaríamos os pacientes que eram mais susceptíveis, faríamos triagem nesses pacientes e a gente conseguiria identificar aqueles pacientes que têm mais risco de desenvolver a doença maligna. Vejam só, eu preciso fazer o exame em mulheres que não têm relação sexual ou que nunca tiveram relação sexual? Eu preciso, mas eu vou olhar ela com os mesmos olhos que eu olho uma mulher que já tem relação sexual? Não. Então, é isso que a gente tem que identificar, tá? Quem tem os fatores de risco para que a gente possa tratar as pessoas com condiloma ou que possam desenvolver o condiloma acuminado, tá? E até de forma preventiva. Se eu sei que aquela mulher apresenta fatores de risco para desenvolvimento do condiloma acuminado, por exemplo, múltiplos parceiros, sexo sem prevenção, eu já consigo prevenir, eu já consigo conversar com ela para que ela possa mudar os seus hábitos. Quem aqui tem um hábito? Quem gosta, por exemplo, de Coca-Cola? Muita gente, né? Se eu falasse para vocês, olha, a Coca-Cola ela não tem efeitos benéficos, a gente vai ter que mudar isso na vida de vocês. É fácil? Não é fácil, né? Mas se eu conversar direitinho, explicar todos os benefícios, será que vocês mudariam os hábitos de vocês? Com certeza. Então, nós da área de saúde, nós temos esse potencial, nós temos essa capacidade de conversar com os nossos pacientes para que eles possam desenvolver novos hábitos e esses hábitos, eles levem ele a ter um envelhecimento mais saudável. Tá bom? Então, nunca se esqueçam disso. Tudo bem? Então, homens e mulheres também são afetados igualmente, tá? Adolescentes e adultos jovens são os mais acometidos. Alguém sabe me explicar por quê? Por que adolescentes e adultos jovens são os mais acometidos? Porque são os mais desleixados com a sua própria saúde, né?
São os que têm vários parceiros, são os que não se previnem adequadamente. Então, claro que eles são os mais acometidos com o condiloma acuminado, tá bom? E aí, vai do local de inoculação. Gente, se eu estou falando de boca, o local de inoculação, eu tenho que ter contato com aquele condiloma. Então, como é que você tem contato com o condiloma? Nem sempre a pessoa tem um condiloma em boca. O condiloma ele é mais comum na região genital. Se ele é mais comum na região genital, eu tenho que ter contato da boca com a região genital, tá bom? Então, eu tenho que aconselhar esses pacientes para que eles possam, inclusive, fazer o sexo oral de forma protegida, tá? E eu tenho que conversar, eu tenho que ser o mais claro possível com esse tipo de paciente para que ele entenda a necessidade disso. Poxa, você tem múltiplos parceiros. Se você tem múltiplos parceiros, a sua chance de adquirir o HPV é maior. Em boca. Estou falando isso em boca, né? Você tem uma chance maior de adquirir o HPV. Então, é interessante, é importante que você se previna, inclusive para o sexo oral. Porque muitas vezes a gente pensa só para não engravidar, para não pegar AIDS, a gente pensa em várias outras coisas, a gente sempre pensa no sexo casual, né, digamos. No sexo casual não, mas no sexo... Como é que eu posso explicar isso, né? Vocês entenderam. A gente sempre pensa nisso, dificilmente pensa no sexo oral. Tá bom? Então, mucosa labial, palato mole e freio lingual são as regiões mais acometidas. Tá bom? Devido à característica do sexo oral que é praticado. Então, se a gente for para a clínica é bem diferente, ó. Como é que eu tenho a clínica do condiloma acuminado? Eu geralmente tenho múltiplas lesões. Eu não tenho só uma lesão, tá? Então, eu tenho essas múltiplas lesões, elas são sempre aumento de volume esofíticos, e esse aumento de volume esofítico, ele não tem aquelas cristas bonitas que a gente viu nos outros dois. Ele é mais embotadinho, ele é mais encurtado. A gente olha ele como se fosse a pele de um morango, por exemplo, tá? Tanto que a gente chama isso de moriforme. É uma pele de morango. Você sabe como é a pele de morango? Ela tem uma certa elevação, mas aquela elevação ela é super curtinha. Então, pensem nisso quando a gente olha o HPV, tá? Então, o HPV, eu tenho esse tipo de lesão. Ele é esofítico, geralmente ele é céssio. O que é céssio? Ele não vai ter aquele pedículo bonitinho que eu vou lá e excisiono, não, tá? Ele é indolor. Poxa, professor, o senhor está dizendo que isso não dói? Não, não dói, tá? E aí, esse é um grande problema. Mulheres são mais vaidosas. Qualquer coisa que acontece na boca de mulheres, elas já procuram um profissional da área de saúde. Mas homens não. Homens são muito desleixados. Homens só procuram serviço de saúde quando o quê? Apresentam dor ou quando perde função. Aí eles vão procurar, quando tá para morrer. É justamente isso. Então, quando eles perdem função, eles procuram o profissional da área de saúde. Tá bom? E ele é avermelhado. Vocês lembram que eu falei que os outros são mais esbranquiçados? O condiloma ele é um pouco mais avermelhado. Gente, assim como é na boca, é na região genital. Se vocês veem algum tipo de condiloma na região genital, é exatamente igual essa região que tem na boca. Tá bom? Sempre lembrando que essas projeções são projeções curtas e embotadas, pequenas. Tá bom? Ó, isso é para a gente ter uma ideia da diferença entre o papiloma e o condiloma. Tá? Em boca, como é que a gente vê isso? Ó, o condiloma, você lembra que eu falei para vocês? Ele é um aumento de volume esofítico, só que ele não tem projeções. Ele puxa mais para o vermelho do que para o esbranquiçado. Geralmente ele é múltiplo. Aqui nós temos 4. Já no papiloma, não. O papiloma, ele tem uma característica de ser o quê? Mais esofítico, mais alongado. Tudo bem? Todos os condilomas, eles desenvolvem potencial de malignidade?
Não, nem todos. Quais são os que a gente tem potencial de malignidade? 16 e 18. Nós já temos no Sistema Único de Saúde a vacinação contra esses dois tipos de alto risco. Tá? Então, nós temos vacinação contra o 16 e 18, é uma vacina bivalente. E na rede particular, nós temos uma que chama de tetravalente, que ela tem mais 2 tipos de HPV. Só que esses HPV, eles só produzem as verrugas. Eles não têm potencial de malignidade. Mas isso também é bom, né? Às vezes a pessoa utiliza a vacina e essa vacina, ela não impede de desenvolver outros tipos de HPV, só os de alto potencial de malignidade. Tudo bem? Existe controvérsia para saber se, após a gente ter contato com HPV, é interessante a gente tomar a vacina. Isso ainda não está bem comprovado nos artigos. Isso não está comprovado na literatura ainda. Tá? Então, o que tem se feito? Nós temos pegado os nossos adolescentes ainda sem contato sexual para que eles tomem a vacina, tanto meninos quanto meninas, né? E daqui a 50 anos, provavelmente a gente vai ver uma diminuição. Ainda não sabemos, tá? É assim que funciona a saúde pública. A gente está plantando uma sementinha aqui para ver se a gente colhe algo lá no futuro. Então, tem muito médico que recomenda, tem muito profissional da área de saúde que recomenda tomar a vacina mesmo após a exposição, mesmo após já ter contato sexual. Eu não sei se isso vai nos impedir de ter o HPV. Tá? Por quê? Nós que somos de países subdesenvolvidos, nós tivemos mais de um parceiro sexual, provavelmente todos nós, cerca de 95% da população, foi exposta ao HPV. Tá? Então, ninguém foge do HPV. Tudo bem? Olha lá, mais um exemplo, tá? Esse aí, ó, mais uma vez, é um paciente desdentado, tá? É um paciente desdentado que apresenta esse aumento de volume, tá? Olhem, acompanhem comigo. Aqui é o rebordo, onde tinham dentes e foram extraídos, tá? E aqui já é lá em palato mole, onde eu tenho esse aumento de volume. Tudo bem? Esse aumento de volume, ele é um aumento de volume que ele não é esbranquiçido, ele é de que cor? Avermelhado. Tá? E ele, por incrível que pareça, esse é um caso até raro, porque ele é único. Geralmente ele tem vários, tá? Geralmente tem vários. Professor, ele tem em boca. Necessariamente ele vai desenvolver isso na região genital? Não, porque é o local que foi a inoculação do vírus. Tá bom? Entendido? Agora, outra coisa que eu gostaria de esclarecer. O HPV, ele está presente na cavidade bucal. Nós que somos de uma região subdesenvolvida, ele está presente. Porém, em cavidade bucal, eu digo para vocês, o que é cavidade bucal? De lábios até a região de istmo das fauces, o HPV ele não está envolvido no câncer de boca. Tá? Então, câncer de língua, câncer de mucosa, câncer de soalho, o HPV não está envolvido. Aonde que o HPV está envolvido? No câncer de garganta, tá? Então, ele começa, é como se o HPV entrasse nas criptas amidalianas e ele, a partir dali, se desenvolvesse, tá? É um tipo de câncer que ele acontece em pacientes mais novos e sem os fatores de risco que ele apresenta no carcinoma de forma normal. O carcinoma normal, eu tenho o tabaco e o álcool como fatores de risco. Tudo bem? No HPV, eu posso nunca ter fumado e nunca ter bebido. Mas se eu desenvolvo HPV, aquilo vai para minhas criptas amidalianas. Eu posso desenvolver um carcinoma espinocelular baseado no HPV. Eu tenho essa transformação maligna. Assim como acontece no colo do útero. Tá? Então, acontece transformação maligna no colo do útero pela presença do HPV e em cavidade oral também vai acontecer a transformação maligna. Cavidade oral não. Garganta, geralmente faringe e laringe.
Tudo bem? Entendido? Então, quando falarem para vocês, ainda não está estabelecido que câncer de cavidade oral é causado por HPV. Porém, câncer de garganta, sim. Tudo bem? Se vocês olharem o caso mais emblemático, eu acho que de câncer que foi diagnosticado por HPV foi o ator Michael Douglas. Vocês conhecem Michael Douglas? É um ator famoso, era casado com a Catherine Zeta-Jones. E o Michael Douglas, ele foi diagnosticado com câncer em garganta positivo para HPV, tá? E não sei se vocês sabem, o Michael Douglas, ele foi tratado porque ele tinha um vício sexual. Então ele foi internado para tratar o vício sexual. Então ele conta que essa vida que ele vivia foi responsável por adquirir o HPV, tá? Então esse é uma das questões que nós temos que levantar para todos os nossos pacientes. Tudo bem? Apesar disso tudo, o carcinoma espinocelular causado pelo HPV, ele é um carcinoma melhor do que o carcinoma causado pelo cigarro. Ele tem uma resposta melhor ao tratamento do que o causado pelo cigarro. Então, a sobrevida em 5 anos de um carcinoma do HPV, que eu identifico o HPV como agente causador, ele é melhor. A sobrevida de 5 anos desses pacientes, ela é muito maior do que aquele causado pelo cigarro e tabaco. Tudo bem? Entendido? Daí a importância da gente identificar todo paciente que tem câncer de cabeça e pescoço, a gente fazer a identificação do HPV, porque ele vai ter uma resposta melhor ao tratamento. Tudo bem? Outra coisa que eu gosto de chamar a atenção, isso é muito importante, nós que somos da área de saúde, quando nós identificamos o condiloma acuminato em crianças, isso pode ser indicativo de abuso sexual. Então nós temos que ficar muito espertos, tá? Nós temos que ficar muito espertos. Por quê? Eu acabei de falar para vocês, o condiloma acuminato é uma doença sexualmente transmissível. A criança não é para ela ter contato sexual. Se ela desenvolveu o HPV em boca, muito provavelmente ela sofre abuso. Mas isso tem que ser feito com toda a cautela, toda a calma, chamado o conselho tutelar para que seja investigado isso tudo, antes que a gente também possa fazer algum tipo de alarme ou falso testemunho. Mas a gente tem que ficar ligado nisso, tá bom? Quando for identificado em crianças, a gente sempre tem que ter um olho a mais para saber se isso não está sendo fruto de abuso. Tá bom? E olha ele lá, ó. Ele é super embotado, tá? O condiloma, ele é uma lesão mais embotadinha. A cavidade bucal, ela tem muito em comum com a cavidade vaginal, por incrível que pareça. Os cânceres desenvolvidos na cavidade de cólon, de útero, são parecidos com os que são desenvolvidos na região oral, tá? E aqui nós vemos a proliferação do epitélio causada pelo HPV, tá? De quais tipos? Nem sempre são 16 e 18. Era uma pegadinha para vocês. Nem sempre o condiloma acuminato vai ser causado por HPV 16 e 18, tá bom? Os outros subtipos também podem desenvolver o condiloma acuminato. Tudo bem? Vocês estão entendendo? Então, o tratamento é a mesma coisa, é uma excisão cirúrgica, incluindo a base da lesão. Só que no condiloma, o vírus ele tem uma capacidade maior de espalhamento. Então, a gente tem que ter um pouco mais de cuidado quando for fazer essa excisão, tá bom? Já tem alguns protocolos estabelecidos também com fototerapia, algumas outras coisas que são feitas para o tratamento do condiloma acuminato. Em boca, como geralmente as lesões são pequenas, a gente consegue fazer uma excisão legal e consegue debelar isso. Tudo bem? Gente, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Eu espero que eu tenha ficado de forma simples, espero que vocês tenham entendido.